Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Vamos ler a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: Quando a tarde vem, vocês dizem: vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho, e de manhã haverá tempestade hoje, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, a palavra do Senhor é viva, eficaz, é poderosa. A palavra do Senhor transforma, Pai. Que eu diminua e o Senhor cresça, o Senhor seja engrandecido. Use, Senhor, a minha vida. Fale conosco nesta noite, fale com o teu povo, com a tua igreja. Abra, Senhor, os olhos do nosso entendimento, para que possamos entender a tua vontade, ó Pai. Nós repreendemos todo espírito maligno de confusão, de incredulidade, toda cegueira, todo mal, toda distração, toda frieza de coração, nós repreendemos em nome de Jesus. E que este lugar, ó Pai, seja totalmente cercado com os anjos do Senhor, e que a tua glória continue sendo manifesta no nosso meio, a tua presença e o teu poder sejam liberados de uma forma sobrenatural, ó Pai, porque nós estamos aqui para celebrar o teu nome, para engrandecer ao Senhor, e eu peço que toda a tua igreja seja tocada pela presença do Senhor, Espírito Santo, até mesmo aqueles que não puderam estar aqui, pelos quais nós oramos, por estas vidas que precisam de um milagre, de uma cura, nós intercedemos para que o poder do Senhor alcance estas pessoas, onde elas estiverem, ó Pai, num leito de enfermidade, num hospital, num lugar onde há dor, num lugar onde há sofrimento. Pai, derrame o teu poder e renove as forças, trazendo cura e trazendo graça sobre estas vidas e sobre cada família, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém, Jesus. Graças a Deus. Irmãos, os religiosos da época de Jesus, fariseus e saduceus, muitas vezes se aproximavam de Jesus para perguntar, para questionar Jesus, às vezes para colocar Jesus à prova, como nesta ocasião em que os fariseus e saduceus, que eram duas seitas religiosas do judaísmo. Fariseus e saduceus eram muito religiosos na época de Jesus, acreditavam no Deus de Abraão, Isaque, Jacó, no Deus da Bíblia, no Deus criador dos céus e da terra, como nós acreditamos, seguiam rigorosamente os preceitos da lei de Moisés, o judaísmo, guardavam o sábado, cumpriam os rituais da lei, eram religiosos ao extremo. Os fariseus acreditavam também em anjos, acreditavam no Espírito, acreditavam na ressurreição. Os saduceus
por sua vez, não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em anjos, não acreditavam em espíritos, mas eram extremamente religiosos também. Porém, a religião deles era um mero formalismo, era regra sobre regra, preceito sobre preceito. Eles cumpriam uma série de imposições da lei, de restrições da lei, mas não tinham vida com Deus, não tinham comunhão com Deus. Haviam se tornado tão religiosos que para eles a religião era apenas uma rotina, ou uma obrigação, ou um compromisso. Isso é muito perigoso. Tornar-se um religioso que não tem mais vida com Deus é um perigo. E os fariseus e saduceus estavam assim, e viviam na época em que Jesus estava ali com eles. E neste momento em que eles se encontram com o mestre, eles se aproximam de Jesus para pedir que o Senhor fizesse um sinal, que Jesus desse um sinal no céu, para que eles pudessem acreditar em Jesus como o Salvador, como o Senhor que ele anunciava ser, e como de fato Jesus é. E eles então diziam: dê um sinal no céu que nós creremos em ti, dê um sinal e nós vamos acreditar que o Senhor é o mestre, que o Senhor é o Messias prometido na lei de Moisés. Então observe a situação, irmãos. Eles eram religiosos, eles cumpriam as obrigações da religião, mas eles não estavam entendendo que Deus estava no meio deles. Eles não estavam entendendo que o Messias prometido no Antigo Testamento, o Salvador, aquele de quem todos os profetas falaram, aquele de quem Isaías muitas vezes falou que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O principado estará sobre os seus ombros, o governo estará sobre suas mãos. Os fariseus e saduceus, tão religiosos, não entendiam que o próprio Deus estava no meio deles, que o Emanuel, Deus conosco, tão esperado pelos judeus, estava ali na frente deles, e eles não reconheciam quem era Jesus. Aí Jesus responde para eles no verso 2: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho, e de manhã haverá tempestade hoje, porque o céu está vermelho e nublado. Aí Jesus diz para eles: vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Olha que palavra de Jesus que nós devemos analisar, irmãos. Os fariseus e os saduceus, eles sabiam entender o aspecto do céu e dizer: olha, vai ter bom tempo, porque o céu está assim. Os antigos diziam muito isso. Eu lembro dos meus avós, eu lembro de pessoas mais velhas que diziam: olha, amanhã vai chover porque está nublado dessa forma, porque o sol está desse jeito, a cor do céu. Quem já ouviu alguém interpretar o aspecto do céu e dizer: vai chover, vai fazer frio, vai fazer bom tempo? E os saduceus e fariseus sabiam entender o aspecto do céu, mas não conseguiam interpretar os sinais dos tempos. Agora, preste muita atenção: quantas vezes nós entendemos de tantas coisas, política, esporte, cultura, história, tecnologia, religiões, mas não percebemos o que Deus está fazendo no meio de nós. Vamos abrir o nosso coração nesta noite, vamos pedir para o Senhor abrir o nosso entendimento, para que não sejamos como os fariseus e saduceus,
que tinham uma religião, que eram extremamente rigorosos na sua religiosidade, mas não estavam percebendo o que Deus estava fazendo na época deles. Jesus nasceu, eles não perceberam. Jesus cresceu, eles não reconheceram. Jesus fez milagres, eles não acreditaram. Jesus foi crucificado, eles não entenderam o amor de Deus. Jesus ressuscitou, eles preferiram acreditar na mentira do que na verdade da ressurreição. Eles não entendiam o que Deus estava fazendo. Mas, irmãos, Deus está fazendo grandes coisas nos dias atuais, no nosso meio e em toda a face da terra. Deus está fazendo grandes coisas, e nós podemos perceber claramente isso. Eu te convido a levantar um pouco os teus olhos da fé nesta noite e viajar comigo por alguns acontecimentos do que Deus tem feito ao redor da terra, que são coisas extraordinárias. Muitas vezes nós ficamos vivendo a nossa realidade, a nossa rotina semanal, os nossos relacionamentos, mas não percebemos tudo que Deus está fazendo. Vamos dar uma olhada em tudo que está acontecendo, em algumas coisas, é claro, porque é impossível entendermos, ou analisarmos, ou conhecermos tudo que Deus está fazendo na terra, mas algumas coisas impressionantes, irmãos, eu quero relacionar aqui. Primeiro, um avivamento em países da América do Sul e da América Central. Países como, por exemplo, a Colômbia, tem experimentado um avivamento de Deus tão grande, que as cidades, a nação tem conhecido Jesus como Salvador, e os cultos não estão cabendo mais nos templos, e estão sendo feitos em ginásios de esportes, em estádios de futebol, e em cada culto de domingo, na pregação que é feita, e os pastores fazem apelo, centenas e milhares de pessoas entregam sua vida para Jesus, semanalmente na Colômbia. Um avivamento Deus tem feito. Os encontro com Deus, exatamente como nós fazemos aqui, eles têm feito lá e têm ganhado muitas vidas para Jesus. O que Deus tem feito na Coreia há muitos anos já é notório e é sabido por muitas pessoas. A Coreia do Sul vive uma realidade gloriosa da presença de Deus. Igrejas enormes, as maiores igrejas evangélicas do mundo, templos cheios, lotados de pessoas adorando a Deus, montes de oração, orações de manhã lotadas. A Coreia vive há muitos anos um grande mover de Deus, salvando aquela nação. O continente africano também tem sido despertado já há alguns anos pelo Espírito Santo, e as igrejas na África têm crescido muito. Vários países na África têm vivido um avivamento extraordinário. Eu ouvi falar de um pastor lá, de uma igreja que tem mais de 1 milhão de membros. É uma cidade a igreja, tem alojamentos, casas, estádio. É tremendo o trabalho naquela igreja. Se eu não me engano, é na Nigéria. Tremendo o avivamento. Cruzadas evangelísticas que são feitas na África pelos pastores africanos, não mais por um pastor internacional que vai lá e faz uma campanha e junta multidões, não, mas os próprios pastores da África têm feito cruzadas evangelísticas para 100 mil pessoas, 500 mil pessoas, e Deus está salvando um continente que outrora era totalmente voltado à idolatria, à feitiçaria e ao ocultismo. Deus está movendo. A Indonésia, o maior país muçulmano do mundo, tem experimentado a salvação em Cristo Jesus.
Eu ouvi um pastor da Indonésia pregando num congresso, dizendo o que Deus está fazendo lá. As igrejas estão avançando, as igrejas estão crescendo, o evangelho de Cristo está sendo anunciado na Indonésia, e para a glória de Jesus, irmãos, muçulmanos, islâmicos estão se convertendo a Jesus, estão entregando a sua vida para Jesus na Indonésia. É maravilhoso o que Deus tem feito lá. Casas de oração e adoração 24 horas por dia, 7 dias da semana, 365 dias no ano, estão sendo levantadas em toda a terra, onde as igrejas, onde os cristãos estão adorando a Deus e orando continuamente sem cessar, sem parar. A adoração não cessa. Nós tivemos o privilégio de conhecer na semana passada uma casa de oração 24 horas por dia, 7 dias da semana, que já tem funcionado assim, adorando a Deus sem parar há 16 anos. Foi aberta esta casa de oração em 1999. E até hoje permanece aberta, 24 horas por dia, seja Natal, Ano Novo, feriado, domingo, segunda, quinta, sexta, todo dia, o ano inteiro. A adoração é contínua, a oração não cessa. E quando a gente entra lá, irmãos, é uma experiência tão gloriosa. A unção, a adoração a Deus é tão grande, é tão tremenda, que em muitos momentos eu fui lá pensando assim: hoje eu vou orar pelas células da igreja, eu quero interceder pelos nossos líderes, pela liderança da igreja no Jaguaré. E chega lá, a unção, a adoração a Deus é tão intensa que não dá coragem de pedir nada para Deus, só dá vontade de adorar. Dá vergonha de pedir e de dizer assim: Senhor, faz isso, porque único sentimento que brota naquele momento é o desejo de adorar, é o desejo de dizer: Deus, Tu és maravilhoso, Pai, o Senhor é bom, Senhor, Tu és tremendo. Só adorar por aquilo que Deus é. Deus tem levantado isso, é tremendo, irmãos. E naquela igreja tem quase 900 pessoas, naquela casa de oração, quase 900 pessoas de tempo integral no ministério, que levantam o seu sustento sozinhas, e vivem para fazer a obra de Deus. Tem sido algo tremendo que Deus está fazendo ao redor da terra. Igrejas também no Brasil, irmãos, crescendo de uma forma especial. O Brasil tem experimentado o início de um avivamento. Igrejas no Pará, várias igrejas em Belém do Pará, 7.000 pessoas, 8.000 pessoas. Pastor Emerson, que vai estar aqui, em 6 anos, 7 anos, 5.000 pessoas na igreja, em Anajás, um dos lugares mais pobres do Brasil. Deus tem se movido poderosamente. Fortaleza, a igreja tem crescido. Aqui em Marília, uma igreja que era tradicional, que não cria nos dons do Espírito Santo, hoje é uma igreja avivada, cheia do Espírito Santo. E eles saíram de 200 pessoas em 4 ou 5 anos para 6.000 pessoas servindo a Deus e adorando o Senhor. É avivamento, é a manifestação da presença de Deus. É Deus. O Brasil está vivendo isso. Um dia eu estava em Fortaleza num congresso do MDA, e o pastor Canté, que já esteve aqui na igreja, muitos conhecem, ele foi me apresentando vários pastores que estavam lá, amigos dele, que também caminham juntos na visão, no ministério celular. E ele foi me apresentando, uns 4 ou 5 pastores estavam ali, e ele foi me apresentando: esse aqui é de Maringá, esse aqui é de Curitiba, esse aqui é não sei de onde. E ele foi falando: esse aqui tem 1000 células na igreja. Eles não falam nem quantos membros tem, eles falam célula. Ele foi dizendo assim: ó, esse aqui tem 1000 células, esse aqui tem 700 células,
Esse aqui na igreja dele já tem 500 e poucas células. E a gente tinha aqui umas 50, 60 células. E eu já fui ficando assim, esse aqui tem 300 e tantas. E eu fui assim, fui me sentindo pequenininho. Era só pastores de multidões, que ninguém conhece praticamente. Sabe por quê? Porque Deus está levantando no Brasil uma igreja forte, uma igreja viva. Deus está levantando uma multidão de adoradores, porque o Brasil será a terra do avivamento, Rio Preto será a terra de avivamento, e o Brasil vai enviar missionários para o mundo inteiro, para que conheçam que Jesus Cristo é o Senhor, e antes do arrebatamento da igreja, haverá um grande avivamento, varrendo toda a face da terra. É Deus fazendo isso. Quantas vezes nós já ouvimos profecias de pessoas sérias, de pessoas de Deus realmente, dizendo que Deus vai fazer um grande avivamento na igreja antes da volta de Jesus? Quantos já ouviram profecias relacionadas a isso? Profecias referentes ao Brasil, como celeiro de missionários. Irmãos, eu me lembro que, desde que eu comecei a buscar a presença do Espírito Santo, logo após a minha conversão, Deus estava levantando no Brasil muitos pastores, profetas, apóstolos, dizendo: o Brasil vai ser um próximo celeiro de missionários do mundo, como foi os Estados Unidos no século passado. E Deus está cumprindo isso diante dos nossos olhos. Deus está fazendo isso na nossa geração, e nós não podemos ficar desapercebidos. Está acontecendo, irmãos, no mundo, uma revolução na igreja, através das células também. As igrejas que têm buscado a Deus e seguido a estratégia das células, cultos nos lares, ganhando almas, consolidando, discipulando, como Jesus mandou fazer. Porque a Bíblia diz que a igreja primitiva se reunia no templo, e onde mais? E nas casas. Jesus disse que nós devemos ir e fazer discípulos, batizando-os, ensinando-os a guardar o que Jesus ensinou. E as igrejas que têm adotado esse propósito de fazer discípulos, trabalhado dentro do plano de Deus, Deus tem feito uma revolução através das células. As células trabalham como que silenciosamente, e às vezes a reunião da célula, que tem 8 pessoas, 10 pessoas, 12, 15 pessoas, às vezes naquele momento pode parecer tão simples, e é assim mesmo que Deus quer agir. Pode parecer um trabalho tão pequenininho, mas é como o trabalho da formiguinha, que parece pouquinho, mas tem uma multidão trabalhando, e parece que é uma reunião que não está tendo tanto alcance, mas só na nossa igreja, irmãos, nos últimos meses, nós temos reunido mais de 1000 pessoas só nas células. Só nas células. Quando você está lá na tua célula, que tem 8 pessoas, 7 pessoas, 10 pessoas, não pense pequenininho não. Hora que juntam todas as células, Deus tem feito uma revolução, salvando vidas, libertando vidas, abençoando vidas poderosamente. É um avivamento, e nós fazemos parte disso. Nós não podemos agora ser como aqueles fariseus e saduceus, que Jesus estava na frente deles, e eles não entendiam que tempo era aquele, eles não sabiam interpretar os sinais dos tempos. Irmãos, Deus está fazendo um avivamento, a nossa igreja está passando por isso também. Nós fazemos parte desse tempo de avivamento de Deus, fazemos parte. No começo desse mês nós tivemos aqui 12 horas de oração, da sexta noite até no sábado de manhã. Foi tremendo, irmãos, foi glorioso. Isso são
sinais de avivamento, da presença de Deus manifesta, e eu posso dizer para você: fique atento, abra os teus olhos, porque Deus está enviando, e já começou um avivamento no meio de nós, já começou. Eu anotei aqui a palavra de um profeta muito conceituado na nossa geração, que ele teve uma revelação de Deus sobre um avivamento vindo sobre a terra. E ele diz assim: eu vi 2 ondas de avivamento vindo sobre a terra. O primeiro foi o maior movimento da história para levar pessoas para o Senhor. Essa onda de avivamento começou há alguns anos atrás, após eu ter recebido esta visão. Também me foi mostrado um período de relativa calma espiritual, antes de uma onda ainda maior do Espírito Santo que varria a terra. Já aconteceu essa primeira onda do Espírito Santo na terra, salvando multidões, deu quase que uma calmaria em seguida, e agora está levantando uma outra onda gigantesca do Espírito Santo na terra, no mundo, para salvar multidões, igreja. A maior onda do Espírito Santo que varria a terra, esta onda está se aproximando, e será o maior movimento de Deus na terra de todos os tempos. Aleluia! Quem crê nesta grande onda de avivamento do Espírito Santo que Deus está enviando sobre a terra, nós fazemos parte disso. Eu faço parte, você faz parte desse tempo de Deus que nós estamos vivendo. Nós não somos como os escribas e como os fariseus e saduceus que estão lá. Jesus está aqui. E eles, mostra um sinal que aí nós vamos crer. Nos dê um sinal, Jesus. Jesus disse para eles assim: nenhum sinal será dado para vocês, a não ser o sinal de Jonas. Jesus responde claramente para eles, versículo 4: uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Entenda o que Jesus estava dizendo para eles: nenhum sinal milagroso no céu, nenhum sinal milagroso na terra vai ser dado a vocês, a não ser o sinal de Jonas. E saiu sem explicar. Quem quisesse entender, deveria buscar. Tem muitas coisas que Deus não dá mastigadinho para você. Você tem que buscar, tem que pagar um preço, tem que desejar crescer, tem que desejar buscar o Senhor. Mas lá no capítulo 12 de Mateus, numa outra conversa, num outro diálogo, Jesus havia explicado para os discípulos qual era o sinal de Jonas. E nós sabemos, o sinal de Jonas ao qual Jesus se refere, é que da mesma forma que Jonas esteve 3 dias no ventre de um grande peixe, que foi engolido pelo peixe quando Jonas foi lançado ao mar, e um grande peixe o engoliu, e Jonas passou lá no ventre do peixe 3 dias e 3 noites, lá ele orou, lá ele clamou, e aí Deus ouviu o seu clamor, e o peixe vomitou Jonas na praia. Jesus disse: da mesma forma, o Filho do Homem vai ficar 3 dias no seio da terra. 3 dias, isso se cumpriu quando Jesus morreu na cruz. Jesus morreu no Calvário, foi sepultado, 3 dias ele ficou no seio da terra. A Bíblia diz que ele desceu ao cativeiro para libertar o cativo, para levar cativo o cativeiro. Jesus esteve morto, desceu às profundezas do Hades, mas como Jonas foi vomitado na praia, Jesus venceu a morte, Jesus ressuscitou. Este é o sinal que ele disse que seria dado a esta geração. Diga comigo: o sinal de Jesus para esta geração é a ressurreição. Agora, de que forma isso está ligado
com o avivamento, com aquilo que Deus está fazendo nos nossos dias, com aquilo que Ele quer fazer no nosso meio. O sinal de Jonas fala da ressurreição. E o que isso tem a ver comigo e com você hoje, e de uma forma prática na nossa vida cristã? Só tem avivamento, irmãos, quem crê e quem se relaciona intensamente com um Deus vivo, não com uma religião morta. E só percebe e participa do mover de Deus na sua geração quem reconhece e vive de tal maneira na presença de Deus, reconhecendo que Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele é poderoso, Ele não é um Deus morto, Ele não está numa sepultura, Ele não está distante de nós, Ele não é um Deus que não nos ouve, que não nos vê, que não nos toca, não. Ele é um Deus que caminha conosco, Ele é o Deus que ressuscitou, Ele é o Deus vivo. Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. Religião não é uma coisa morta, religião cristã é andar com um Deus vivo, que venceu a morte e que está conosco. É Jesus. Quem aqui crê num Deus vivo, maravilhoso, dá um glória a Deus. Jesus ressuscitou. Esse é o sinal, irmãos. Esse é o sinal que ele disse para os fariseus, para os escribas: olha, vocês pedem um sinal do céu, mas essa geração incrédula e perversa só terá um sinal, o sinal de Jonas. Irmãos, para mim isso basta. O sinal de Jonas é a grande certeza, é a grande garantia de que nós podemos viver um avivamento. Sabe por quê? Porque a morte não deteve Jesus, assim como o ventre do grande peixe não deteve Jonas. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, por isso eu posso andar com Ele, eu posso ter vida íntima com Jesus. Jesus está vivo. Parece que nós temos que relembrar a igreja sempre destas verdades, porque é perigoso, irmãos, nós nos tornarmos religiosos como os fariseus e os saduceus, que conhecem a religião, que cumpre os mandamentos, mas anda como se Deus estivesse morto. Não tem vida, não tem paixão, não tem sede, não tem fome por Deus. Sabe qual é o ponto em comum em todos os avivamentos que aconteceram no passado e que estão acontecendo hoje no Brasil e no mundo inteiro? Existe um ponto em comum. E o ponto em comum em cada avivamento, irmãos, é a sede pela presença de Deus, que nos leva a uma busca intensa pelo Senhor, que ressuscitou, que é o Deus vivo e que está conosco. Esse é o ponto em comum. Há uma fome e uma sede tão grande por Deus, que leva as pessoas a desejar a presença de Deus, que leva a igreja a uma intensidade de oração a cada dia maior. Por quê? Porque eu quero Deus. É uma sede tão grande por Deus, que leva as pessoas a lerem a Bíblia 10, 20 capítulos por dia, com fome de conhecer Deus na palavra, não de preparar um estudo, não de preparar uma mensagem, não de cumprir uma regra para ler a Bíblia toda num ano, mas porque tem tanta fome, tem tanta sede por Deus, que quer a presença dEle. Essa busca. Há uma fome, uma sede tão grande por Deus, que leva as pessoas a jejuarem, não para fazer um sacrifício e ficar dizendo: ai, que fome, que difícil ficar sem comer, mas porque desejam tanto a presença de Deus, e se satisfazem tanto com a presença de Deus, que a satisfação da comida não faz falta, porque eles estão buscando a presença de Deus incansavelmente.
Esse é o ponto em comum nos avivamentos. É a busca por Deus. É a busca. E quando a gente lê a Bíblia, irmãos, nós vemos o Senhor tantas vezes nos dizendo: buscai a minha presença. Isaías 55, buscar-me-eis e me achareis. Aliás, Jeremias 29, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Isaías 55, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Quantas vezes nós vemos isto? O desejo de Deus é que a igreja busque a presença dEle. Ele promete em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. Olha a diferença, é buscar a face de Deus, não apenas as mãos dEle, não aquilo que Ele pode fazer, mas a face dEle, a presença, a glória dEle, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus deseja que o seu povo o busque de coração. E eu quero encerrar lendo Amós capítulo 8, versículo 11, porque há uma profecia a respeito dos últimos dias, neste texto de Amós, que nos fala justamente sobre esta fome e esta sede pela presença de Deus. Amós capítulo 8, versículo 11. Diz assim: estão chegando os dias, declara o Senhor o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra, não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. É obra de Deus. Quando você sente fome e sede pela presença de Deus, é cumprimento do propósito de Deus, é o que Ele está fazendo nos nossos dias. Você está percebendo os sinais dos tempos. Quando nós vemos as pessoas correndo para buscar o Senhor com tanta fome, com tanta sede por Deus, como estamos vendo na nossa geração, nós podemos perceber os sinais dos tempos. Jesus está levantando a igreja para um grande avivamento, para uma grande obra, porque Ele tem propósitos nesta geração. Deus tem propósitos. Irmãos, Deus tem algo tremendo. Terça-feira vai estar conosco aqui um dos pastores que é referência nacional sobre crescimento de igreja, sem que a gente tivesse corrido atrás. Deus mandou, Deus está trazendo aqui. No mês de setembro, está confirmado aqui conosco o cantor Tom Carfe, uma bênção de Deus. E também está confirmado aqui, conversamos com um pastor, diretor da casa de oração em Kansas City, que fundou a IHOP, que é a Casa Internacional de Oração em Londres. Por 16 anos estabeleceu essa casa de oração em Londres, e é um pastor brasileiro, que ministra em congressos internacionais. Ele falou: pastor, eu vou estar no Brasil em setembro, eu posso ir na sua igreja 2 dias, você quer? Será que nós queremos, irmãos? E eu falei para ele: pastor, pode falar o dia que eu já vou anotar aqui. Vai estar conosco em setembro, pastor Elcio Lodos, um pastor brasileiro, diretor da casa de oração em Kansas, que fundou a casa de oração em Londres, trabalha lá em Kansas, e é uma bênção de Deus.
o Senhor está trazendo aqui para o nosso meio? Será que Deus tem planos na nossa vida, na nossa igreja ou não? Deus tem planos, Deus está derramando um avivamento, é fome e sede de Deus. Quem tem fome e sede de Deus, fica de pé nesse momento. Aleluia. Irmãos, nós devemos entender o que Deus está fazendo na nossa geração, e ter esta fome, esta sede pela presença de Deus, e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu não sou como aqueles religiosos, fariseus, saduceus. Eu estou aqui para me entregar, para te adorar, porque eu tenho sede da tua presença. Eu quero terminar com um relato de um pastor que serve a Deus na Etiópia. Um pastor na Etiópia, certa feita, estava ministrando num culto, quando homens do governo comunista o interromperam dizendo: estamos aqui para acabar com esta igreja. E eles já tinham tentado de tudo, sem sucesso. Então naquele dia, agarraram a filha de 3 anos do pastor, e a arremessaram pela janela do templo, à vista de todos os que estavam ali presentes. E o templo ficava num lugar alto, num andar elevado de um prédio. E jogaram a criança de 3 anos pela janela, na frente de toda a igreja reunida. Os comunistas pensaram que esta violência acabaria com aquela igreja, mas a esposa do pastor desceu, colocou seu bebê morto nos braços e retornou ao seu lugar na primeira fila, e a adoração continuou. A adoração continuou. Como consequência da fidelidade daquele humilde pastor, 400.000 crentes fiéis destemidamente compareceram nas suas próximas reuniões bíblicas na Etiópia. É Deus fazendo a obra. É Deus. Certa vez um líder nacional de uma denominação pentecostal nos Estados Unidos estava conversando com este pastor. Ele sabia que este pastor morava em meio a uma horrível miséria na Etiópia, e cometeu o erro de tentar mostrar um pouco do que ele pensava ser consideração, e disse: olha, querido pastor, nós temos orado por vocês, por causa da sua pobreza. O pastor etíope, humilde, voltou-se para aquele pastor norte-americano e disse: não, você não compreende. Nós é que temos orado por vocês por causa da sua prosperidade. E o pastor americano não entendeu bem, ficou confuso, enquanto o pastor etíope explicou: nós oramos pelos americanos, porque é muito mais difícil para vocês estarem onde Deus quer, em meio à prosperidade, do que para nós, em meio à pobreza. Nada contra a prosperidade, porque é bíblico, Deus prometeu, Deus faz. Mas há um perigo quando nós deixamos as coisas do mundo, a prosperidade, o dinheiro, o luxo, nos satisfazerem. E aí não há mais sede por Deus, não há mais fome pela presença dEle. O que nós precisamos, irmãos, é nos voltar a Deus de todo o coração e dizer: Senhor, nada nesse mundo pode me satisfazer, somente a Tua presença me satisfaz. Só a Tua presença, Jesus, só a Tua presença, Espírito Santo. E são estas pessoas famintas por Deus que o Senhor está levantando nesta geração para um grande avivamento.
É só quem tem fome e sede de Deus. Eu não sei se você já assistiu algum programa, ouviu alguma reportagem, alguma imagem, onde quando são levados alimentos em países ou nações famintas, quando o caminhão ou qualquer meio de transporte chega lá com mantimentos, numa cidade onde as pessoas estão famintas, a multidão começa a vir, um atropelando o outro, um empurrando o outro. Há tanta fome, estão tão famintos por comida, que eles se lançam para receber aquele alimento. Pelo Espírito Santo. E quando nós vamos começar a cantar Santo Espírito, mas bem-vindo aqui, você tem liberdade para vir aqui no altar, se lançar como uma pessoa faminta por Deus e dizer: Senhor, eu quero mais de Ti. Senhor, eu quero a Tua presença. Senhor, eu tenho fome e sede de Ti. Pode vir, pode adorar. Se você tem fome, Jesus pode satisfazer. Corredores, não vai caber todo mundo aqui na frente, mas os corredores, só o fato de você sair do teu banco e dizer: Deus, eu tenho fome de Ti, já é um gesto poderoso na presença dEle.
então rios de água viva. Rios de água viva. Aleluia. 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 Irmãos, quantos querem viver esse tempo de Deus, não ficar de fora? Quantos não querem ser como aqueles fariseus e saduceus que estavam falando com o Senhor, mas estavam ignorando quem estava diante deles? Nós não podemos ignorar o momento que Deus está concedendo que nós possamos viver como igreja. E hoje de manhã, irmãos, foi uma unção tão grande também como agora à noite. Estou sentindo a unção de Deus nesse lugar. Quem está sentindo de verdade a presença do Espírito Santo? A glória de Deus está aqui. Gostaria que todos ficassem em pés agora e segurassem na mão de quem está aí mais perto de você. Nós vamos finalizar esse momento rapidamente. Mas hoje de manhã, irmãos, aconteceu algo aqui muito profundo, muito sério. Muito sério. Quando estávamos orando, buscando esta unção e a presença do Senhor, Deus falou fortemente, claramente em meu coração. Não foi algo que surgiu na minha cabeça, mas Deus foi falando e eu dizendo: Senhor, como será isso? Mas o que é isso? E Deus foi falando fortemente ao meu coração. E assim como hoje nós vamos para outras nações experimentar ou conhecer avivamentos que Deus está fazendo lá, muitas pessoas de muitas nações virão aqui para buscar a presença de Deus, para experimentar e viver o avivamento de Deus em Rio Preto. Rio Preto é terra de avivamento, igreja. Virão pessoas de muitas nações a este lugar, a esta cidade, para buscar Deus, para ver o que Deus está fazendo aqui. E eu creio, por isso eu estou falando e contando essa palavra para a igreja, porque não nasceu do meu coração. E Deus disse: eles virão para ver o que eu estou fazendo. Irmãos, entenda, não é o que os pastores estão fazendo, mas é o que Deus vai fazer, o que Deus já começou a fazer. Se você crê, junto com esse irmão aí do teu lado, diga para Deus que Ele é bem-vindo, que você recebe, que você crê nessa profecia, que Rio Preto é terra de avivamento. Fale com a tua voz: Rio Preto é terra de avivamento para todas as nações. Para todas as nações. Glória a Deus.